A paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Bora começar mais um momento com Deus. Bora engrandecer o nome dele, dizendo que ele é o Todo-Poderoso, é o dono do mundo, é o dono da nossa vida, é aquele que faz, é aquele que desfaz. É aquele que a gente sabe que não importa o momento que a gente está vivendo, não importa a situação, ele é conosco. Ele está ali nos livrando, nos protegendo, nos guardando, nos fortalecendo. Em cada prova que a gente vai viver, ele vai fortalecer. Eu falo em cada prova que a gente vai viver, porque a gente sabe que vamos passar por momentos difíceis, sim, né? Vamos passar tribulação, vamos viver, às vezes, em enfermidade durante tempos, mas o Senhor é conosco. E é isso que nos fortalece. Essa é a nossa esperança, né? Saber que em tudo Deus é conosco, né? Em tudo Ele está ali, nos dando livramento e guardando os nossos caminhos. Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai querido, aqui estamos mais uma vez. Com muita alegria, Senhor, com muita alegria no coração, com muita gratidão, muita gratidão. Receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu já entendi, Senhor, que a gratidão nos faz ser melhor a cada dia. Agradecer por tudo, tudo. Tudo, até pelas coisas ruins. Nos faz ser mais felizes aqui na terra. Meu Senhor e meu Deus, eu entendo que a gratidão, ela junta-se com o amor. Porque quando nós somos gratos a Ti, é amor que a gente tem pelo Senhor. Quando a gente é grato às pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, é amor que a gente tem pelo próximo. Então, a gente tem amor quando é grato. Meu Senhor e meu Deus, que o Senhor aumente cada dia mais o amor em nós, a alegria, a paz, a gratidão, o domínio próprio. Pai querido, apresenta a minha vida em Teu altar. Apresento também a vida dessa pessoa que está assistindo. Apresento o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Apresento cada familiar nosso, cada parentela, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, a humanidade, porque é o desejo do nosso coração que todos se salvem. Meu Senhor e meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o nosso coração neste momento, nos dando total discernimento da Tua palavra, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações neste momento. Perdoe os nossos pecados, as nossas ações, as nossas falhas e a nossa desobediência. Em nome de Jesus. Amém. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, em nome de Jesus, vamos ler o capítulo 12 de Marcos. E é bom que a gente esteja com a Bíblia, para que a gente tenha mais discernimento e entendimento, e para que a gente comece a se fortalecer na palavra, né? Tendo a palavra, as promessas escritas na tábua do nosso coração, para que a gente possa se alimentar disso todos os segundos da nossa vida, em nome de Jesus. No versículo 1 ao versículo 12 está dizendo que depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Aí Jesus disse: um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar e edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ele ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos?
e procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temia o povo, então eles o deixaram fora e foram embora. Aqui está dizendo que Deus é o Senhor da vinha. E ele enviou vários trabalhadores, né, profetas, para poder falar com Israel. Mataram esses profetas. Eles vieram por quê? Porque era enviado de Deus. E aí, por fim, Deus falou, vou enviar o meu filho. E o que aconteceu? Como os governantes queriam o poder, fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, eles queriam o poder. E eles imaginavam que Jesus também queria o poder. Só que o reino de Jesus é diferente. O reino de Jesus não é deste mundo, né? O reino é dos céus. Então eles procuraram matar Jesus para que eles tivessem a glória dos homens. É claro que isso é permissão do Senhor. Então aqui eles estão realmente falando que a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? São aqueles que foram enviados para falar do amor de Deus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, eles foram enviados para isso. Eles conheciam a palavra, na verdade. Poucas pessoas tinham acesso à palavra naquela época. E eles conheciam. Então, Jesus estava dizendo que eles rejeitaram Jesus. E que eles eram aqueles servos maus que, trabalhando para o Senhor, não trabalhava da forma certa, não dava satisfação para Deus e não fazia o que Deus queria. Deus é o Senhor da vinha. E os trabalhadores somos todos nós. Naquela época, era aqueles que foi instruído para isso, para trabalhar para Deus. E, findando-se, Deus já tinha mandado todos os profetas, mandou Jesus, para que Jesus resgatasse a nós, e por isso estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 está dizendo que enviaram a Jesus uns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Do 13 ao 17. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, por que vocês estão me impondo à prova? Traga-me um denário, para que eu veja. Eles trouxeram e Jesus lhe perguntou, de quem é esta figura? E esta inscrição? Eles responderam, de César. Aí Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Essa frase no 17, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, eu compreendo. O imposto, ele é para o governante daquele lugar. O dinheiro, né, aqui. Mas o que Deus quer é um coração e uma adoração. Dê o imposto para quem tem que pagar imposto e dê adoração, um coração puro, uma mente pura para Deus. É assim que ele estava querendo dizer. No 18, ao versículo 27, está dizendo, então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e também morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 casaram-se com ela e não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. No 23 está dizendo, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Haverá ressurreição.
É isso que Jesus está dizendo. E a ressurreição no tempo que Jesus vier, né? Que ele vai vir, e segundo o que está escrito na Bíblia, eu acredito, você também deve acreditar, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqui está dizendo que não se dão em casamento, porque serão como anjos no céu. O versículo 28 ao versículo 34 está dizendo: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Mas os escribas disseram: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que os escribas haviam respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus está falando novamente que os 2 mandamentos é: ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. E ame ao próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei. Porque você, amando a Deus sobre todas as coisas, não vai desagradar a Deus. E amando ao próximo como a você mesmo, você não vai fazer mal para o teu próximo. Então, você já cumpre toda a lei quando você guarda esses 2 mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Do versículo 35 ao 37, está dizendo que Jesus, ensinando no templo, perguntou: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Os escribas eram conhecedores da palavra, sabia que Jesus ia vir e sabia como que ia acontecer. Jesus queria aqui, eu entendo, que ele queria que eles entendessem que ele é filho do Deus Altíssimo e que ele veio por intermédio de Deus. Né? Era da descendência de Davi por causa dos pais terrenos, mas ele era filho do Deus Altíssimo e estava escrito lá na Bíblia, né? Nos ensinamentos lá da palavra, né? Na lei lá que eles viviam falando da lei de Moisés, quer dizer, no Velho Testamento, estava escrito sobre Jesus. Então, eles já sabiam que Jesus ia vir. Então, é esse questionamento que Jesus está fazendo. Do versículo 38 ao versículo 40, está dizendo: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízos mais severos. Naquela época, os escribas, eles gostavam de ser vistos, né? Como autoridade espiritual naquela época. E Jesus está falando para a gente tomar cuidado com isso. E acontece até hoje no mundo. Acontece muito de pessoas que querem aparecer, querem ser vistos, no sentido assim, Senhor, diminua a gente, para que o Senhor cresça em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz ser menor, porque Jesus falou que o menor será o maior no reino do céu. Que não é sobre a gente ser maior aqui, porque aquele que quer ser maior, que seja servo, foi o que Jesus disse. Aqui, nessa época, parece que eles gostavam de se mostrar, sentar nos primeiros lugares na sinagoga, né? Gostavam de ser visto, né? Sabendo, gostavam que o outro soubesse quem eles eram. E Jesus aqui alerta para que a gente não seja assim, tá? Como eles. Mas eles faziam coisas erradas e, para justificar, fazia longas orações. É isso que ele está dizendo. No 41 a 44 está dizendo: sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro.
Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que estava sobrando. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E aqui acaba o capítulo 12 de Marcos. Aqui Jesus está dizendo que os outros ofertantes chegavam e ofertavam grandes quantias ali, estava sobrando. Agora da viúva não, ela foi lá e pegou a única coisa que ela tinha e colocou lá. Então, Jesus está dizendo que a oferta da viúva ela vai ser bem mais aceita do que aquele que deu o que sobrou. Eu tenho um vídeo gravado aí sobre dízimo e oferta, depois vocês assistam aí. Ele é um vídeo antigo. Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus, tá bom?